Pessoal, é um prazer enorme estar aqui com vocês no meu canal e hoje nós temos uma grande novidade que é trabalhar um novo conteúdo e esse novo conteúdo é trabalhar a história dos países. E um dos primeiros países que nós vamos estudar na aula de hoje é justamente a civilização egípcia. E por que recebe esse nome de civilização egípcia? Porque a gente vai estudar a história de um país chamado o Egito Antigo. E o Egito é um dos países mais velhos que existe no mundo. Ele tem aproximadamente de 6.000 a 7.000 anos de história. Veja só, comparando a história do Brasil com a conquista portuguesa, o Brasil só tem 520 anos. Já o Egito Antigo tem aproximadamente 6.000 anos de idade. E isso é uma das principais razões que vai fazer com que a gente estude a história desse país. Pela idade que ele possui e pela representatividade histórica e cultural que ele nos deixa nos dias atuais. E aí, pegando essa história, a história do Egito Antigo, a gente começa destacando o seu legado cultural. E o que é o legado cultural? São as invenções culturais, aquilo que eles fizeram no passado e que existe nos dias de hoje. Então, muita coisa do que nós fazemos no nosso dia a dia, nem fui eu e nem foi você aí que chegou a inventar. No caso, muita coisa vem há mais de 6.000 anos atrás de idade que foram inventados. E muita coisa a gente pode destacar em termos de invenções do Egito Antigo. A começar a escrita. O primeiro alfabeto do mundo foi criado no Egito Antigo. E o Egito Antigo, o seu alfabeto é bem diferente do que nós temos o de hoje. No Egito Antigo, o seu alfabeto, que recebeu o nome de hieróglifos, tinha mais de 200 letras. Eram 200 caracteres que eles simplesmente tentavam representar através de texto o seu dia a dia, a sua própria religião. Então, um dos principais legados da cultura egípcia e que nos deixou para os dias atuais foi justamente a invenção do primeiro alfabeto, da primeira escrita. Como a gente pode olhar aqui a complexidade que era justamente os escritos egípcios. Você olha e aí você não consegue basicamente entender nada, porque as letras representativas do alfabeto egípcio, na verdade, são caracteres, são desenhos. E com o passar do tempo nós vamos ter uma evolução e o surgimento de novos alfabetos, como nós temos hoje, que provém justamente do alfabeto fenício, da fonética, né, que tem 26 letras. E olha que nós temos uma dificuldade imensa para aprender o nosso com 26, não é verdade? Imagine a gente ter que aprender o alfabeto egípcio que possuía mais de 200 caracteres. Então nós temos aí o seu primeiro legado cultural, que foi justamente a escrita egípcia. Da escrita egípcia, a gente pode destacar a prática da agricultura. A agricultura também pode ser atribuída como uma invenção do povo egípcio. A agricultura, que é simplesmente o plantio e do plantio a colheita e o fornecimento de alimento para as nossas necessidades, pela primeira vez aconteceu isso no Egito Antigo. E só foi possível porque no Egito tinha terras favoráveis, só foi possível porque no Egito tinha água favorável. Então, a agricultura, que é o plantio, também é uma invenção egípcia. Como a gente pode olhar aqui, noutra representação, nós temos aqui uma representação da localização geográfica do Egito Antigo, onde a gente vê alguns canais de irrigações e um homem representando aqui em desenho, né, com um arado, desenvolvendo justamente a prática da agricultura. Além da escrita, além da agricultura, nós temos os canais de irrigações. Os canais de irrigações é justamente você pegar a água de um local e levar para o outro, para irrigar a terra, para aumentar justamente o plantio. Você tem a construção de açudes, as construções de barragens, como parte também da própria invenção egípcia. E para a gente finalizar sobre essa parte da cultura do Egito Antigo, nós temos a própria medicina. Isso mesmo.
A medicina, os primeiros médicos surgiram no Egito Antigo. E um dos destaques que nós temos na medicina foi justamente o estudo do corpo humano. Estudar o corpo humano, que é estudar justamente a anatomia humana, saber que órgãos existem internamente no nosso corpo e como eles funcionam. Os primeiros estudos para detectar justamente doenças e saber o funcionamento desses órgãos aconteceu no Egito Antigo. Como a gente pode ver aqui nesse boneco anatômico, alguns órgãos que pertencem justamente ao nosso corpo e alguns órgãos, né, reais, como o estômago, como o coração, como o pulmão, né, e entre outros. Então, o primeiro povo a iniciar o estudo da medicina, a se preocupar em estudar o corpo humano, surgiu justamente lá no Egito Antigo. Então veja só, qual é o nosso assunto? A civilização egípcia. Quantos anos tem o Egito? Mais de 6.000 anos. Além dessa importância na sua idade, nós colocamos a importância de se estudar o Egito Antigo por causa da sua cultura. E aí na atividade eu vou querer que você cite e comente as principais atividades culturais, que são as principais invenções culturais do Egito Antigo. Nós temos a invenção da escrita, que foi justamente os hieróglifos. Nós temos a prática da agricultura. Nós temos a criação dos açudes, barragens, dos canais de irrigações. E nós temos, por último, em destaque, a invenção da medicina. É pela idade e pela importância cultural que o Egito Antigo é um capítulo justamente do nosso livro de história. Mas além desse conhecimento, quais outros conhecimentos é necessário a gente saber sobre o Egito Antigo? A gente tem que saber a sua localização geográfica. E o que é uma localização geográfica? É saber onde está o Egito, onde ele se desenvolveu. Por exemplo, a minha localização geográfica é a minha casa. Como pode ser a sua agora aí. Então vamos ver aqui no mapa onde é que fica a localização geográfica do Egito Antigo. Então nós temos aqui um mapa do continente africano. Então o Egito está localizado na África. A África é continente. Essa partezinha em que a ponta do lápis está apontando é justamente o país chamado Egito. O Egito nunca mudou de nome. Foi Egito no passado e continua Egito hoje. Então localizado na África, onde hoje é o Egito. E aqui a gente vê essa regiãozinha pequena, ela sendo representada maior. E o Egito ele é banhado por um importante rio, conhecido como o Rio Nilo. Então o Egito Antigo ele se desenvolveu na África, onde hoje é o próprio Egito, e banhado por um importante rio conhecido como o Rio Nilo. E é interessante a gente abordar essa questão do Rio Nilo, porque o Rio Nilo ele vai fornecer água para a prática da agricultura, vai favorecer água para a prática da pecuária, que vai ser justamente a criação de animais, e principalmente água para a subsistência, água para tomar banho, água para cozinhar, então água também para os serviços domésticos. Muito difícil seria o Egito se desenvolver sem a presença do Egito, sem a presença do Rio Nilo. Então o Rio Nilo ele é considerado de primordial importância para o surgimento e o desenvolvimento dessa população. O que é que mais a gente pode falar sobre o Egito Antigo? A gente pode falar sobre a sua religião. O Egito Antigo, eles tinham a sua crença religiosa baseada em vários deuses. Então eles eram politeístas. Eles acreditavam em várias divindades. E além de acreditar em várias divindades, lá no Egito Antigo, eles acreditavam na vida após a morte. Essa crença na vida após a morte, eu quero o máximo de atenção olhando aqui para mim, certo? É que eles imaginavam que quando a pessoa morria, o corpo da pessoa não poderia ser enterrado e nem cremado. Cremado é queimado. O corpo da pessoa morta, o cadáver, deveria ser preservado. Preservado para quê? Porque eles acreditavam que a alma, o espírito, a alma que saía do corpo, ele poderia retornar para o corpo novamente. Por isso, na religião do Egito, eles utilizaram a medicina.
Por isso eles inventaram a medicina também para isso, para fazer a prática da mumificação. O que seria essa prática da mumificação? Olhando aqui para a nossa imagem. A prática da mumificação está representado aqui. Depois que a pessoa morria, o corpo era entregue aos embalsamadores, que eram aquelas pessoas que iriam praticar a abertura do corpo para a retirada dos órgãos, e depois o corpo ele seria lavado, e depois de lavado seria enrolado com panos brancos, para depois ser colocado em um sarcófago, que é o caixão. Veja que na porta do caixão existe o rosto, é o rosto do morto, porque eles acreditavam que era uma forma da alma reconhecer justamente o corpo da pessoa e a alma não entrar no corpo errado. Então, a prática da mumificação era simplesmente para preservar o corpo, transformando-o em uma múmia, porque eles imaginavam que a alma que saía poderia simplesmente retornar para o corpo novamente. Eu vou fazer aqui a parte bem prática de como se fazia a mumificação no Egito Antigo. Então não havia dor, porque a pessoa tinha morrido. E essa prática de transformar o corpo da pessoa em múmia poderia demorar até 70 dias. Então eles pegavam primeiro uma injeção, certo? E aplicava no crânio da pessoa. E nesse líquido que era colocado dentro da injeção, era colocado natrão, que o objetivo era simplesmente fazer com que o cérebro ele se desunerasse e tivesse uma maior facilidade para ser retirado pelas narinas. Aí eles injetavam justamente o natrão e depois de 2, 3 dias era colocado uma pince pelo nariz, até chegar na parte craniana de baixo para cima. E quando puxava, eles conseguiam retirar os miolos, a parte do cérebro em forma fragmentada pelo próprio nariz. Quando não, eles poderiam fazer uma necrópsia, que era um corte no próprio crânio, fazendo com que o couro cabeludo da pessoa fosse cortado e era aberto o próprio crânio e retirado aqui o próprio cérebro, da pessoa, né? Feito a parte da cabeça, aí vinha justamente a parte aqui da frente, do estômago, né? Eles abriam uma abertura aqui da garganta até abaixo do umbigo, onde tem aqui a parte das costelas, eles reabriam as costelas para ter acesso a todos os órgãos. Isso facilitava o estudo da anatomia, o estudo do corpo humano e o acesso a alguns órgãos internos da pessoa. Alguns órgãos eram jogados fora, porque não poderia conseguir se preservar, como os pulmões. Aqui são os pulmões. Eles tinham acesso ao coração. O coração era colocado em um jarro com água e sal para ser preservado. Aqui é um coração humano, certo? É um coração de uma pessoa que eu consegui para fazer a exposição desse conteúdo, certo? Porque eles imaginavam que através do coração poderia saber se aquela pessoa tinha sido uma pessoa boa ou uma pessoa má. E o coração era preservado para servir como julgamento da alma. Eles colocavam uma balança e uma pena. Se o coração levantasse a pena, era um coração pesado, mau. Aí essa alma iria vagar ao mundo dos mortos, né? O mundo das sombras. Se a pena levantasse o coração, era um coração vazio, sem rancor, sem dor. Aí essa pessoa poderia simplesmente voltar a viver. Aí continuava a retirada dos órgãos. Eles retiravam o fígado, que não era preservado. Era retirado o estômago, que aqui a gente tem uma amostra de um também, certo? Daqui é um estômago de uma pessoa. E chegava justamente até as vísceras, que é justamente as tripas, que não eram preservadas, eram jogadas fora. Lavava-se o corpo com água e sal, botava plantas aromáticas e depois fechava o corpo e enrolava com panos brancos, até se transformar justamente em uma múmia. E geralmente essa múmia, sendo de um faraó, ela era colocada dentro de uma pirâmide. A pirâmide não é moradia de faraó, não é palácio de faraó. A pirâmide é o túmulo onde se guardava o corpo do faraó
e de sua família, porque eles acreditaram na vida após a morte. E para a alma receber o corpo, esse corpo deveria estar bem preservado, bem conservado. Isso se chama prática de mumificação. Então, sobre o Egito, eu espero que vocês tenham compreendido as principais características e boa sorte.